Olá, amados de meu Pai, que alegria estar de novo aqui em contato com vocês através deste programa. Como nós temos falado sempre, o nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho. Sempre me refiro ao Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós, e que por meio da sua graça Ele pode habitar em nós. Somos habitação de Deus. Você pode ser um aliado nosso. Aí vão aparecer os links e endereços e vão aparecer na sua tela. Você pode acessar o nosso canal no YouTube, PIB Londrina 1-oficial, e no facebook.com/programa Café e Fé. Nós contamos com a sua participação aqui, com as suas orações, com a divulgação, a propagação, a colaboração, para que esse programa se mantenha e seja disseminado para um público cada vez maior. Nós vamos ter um tempinho e eu vou voltar aqui daqui a pouco para a gente tratar sobre a morte do meu maior inimigo. Ok? Até já. Então, eu estava falando para você há pouco e gostaria agora de falar sobre a morte do meu maior inimigo. Napoleão Bonaparte, o grande general que se tornou imperador, mas agora exilado na ilha de Santa Helena, ele fez uma afirmação interessante. Ele disse: para se fundar uma religião, é preciso primeiro morrer e depois ressuscitar. A primeira eu não quero, a segunda eu não posso. Olha só que frase. Mas eu vou mexer um pouquinho aqui. Nós precisamos fazer algumas considerações sobre esta fala. Quando o imperador, na crista da onda, o grande Napoleão se bastava, gerindo o seu império com mão de ferro, conquistando, com poder. Como líder militar e político durante os últimos anos da Revolução Francesa, ele teve muitos destaques e reconhecimento, e ele foi um homem bastante reconhecido. Mas no exílio, numa ilha, sem a bajulação do poder, sem aqueles serviçais
ele teve muito tempo para refletir. Bem como ele teve a graça de cima para ser transformado. Tudo faz crer que Napoleão foi convertido pelo Senhor. E ele disse esta frase, mas ela não está muito exata, por mais parecida que seja. Ele disse: para fundar uma religião, é preciso primeiro morrer e depois ressuscitar. A primeira eu não quero, a segunda eu não posso. O que está errado aqui, no meu modo de ver? É a palavra religião. Ninguém precisa morrer e ressuscitar para formar uma religião. Porque a religião, ela é um expediente do Adão, do homem adâmico, que ele quer fazer alguma coisa para poder, de alguma maneira, chamar a atenção de Deus. Ninguém precisa morrer e ressuscitar para fundar uma religião. De fato, a religião é construída e exercida na força da carne do velho homem, do velho Adão. É o velho Adão quem vai produzir essa religação, querendo chegar mais perto de Deus. A religião é aquilo que o ser humano faz para tentar se religar com Deus. Religião é uma ideia de religação. É o homem buscando, por meio de uma escada, chegar mais próximo de Deus. Agora, o Evangelho é o contrário. É o que Deus fez e faz para nos tornar seus filhos. Não é o que eu faço, mas o que Ele fez. Não são os meus atos de justiça, são os atos da justiça de Cristo. São as boas obras que Deus preparou para nós em Cristo Jesus para que nós vivêssemos por ela. Não são os atos de justiça própria. Talvez Napoleão estivesse querendo dizer, para ser integrante do Evangelho, é preciso morrer e depois ressuscitar. É preciso que o velho Adão morra. Só que ele diz uma coisa muito importante. Isto eu não quero. E ressuscitar eu não posso. Eu não quero morrer. O problema é que eu não quero morrer. Eu não quero sair do comando. Eu não pretendo deixar de governar. Eu quero estar no controle. Eu quero ser o comandante da minha vida. E vida cristã, não sou eu quem vive. É Cristo quem vive em mim. Além do que, se eu morrer, eu não consigo retornar à vida. Eu não posso me ressuscitar. Isto é impossível para um morto se ressuscitar. Se você está morto, você só pode ser ressuscitado. Então, quando ele diz, eu acho que ele quis dizer, para pertencer ao Evangelho, para ser integrante do Evangelho, é preciso morrer e ressuscitar. A primeira eu não posso. Eu não posso. A primeira eu não quero. Eu não quero morrer. E a segunda eu não posso. Eu não posso me ressuscitar. Eu não quero morrer, mas essa é a única alternativa para ter uma nova vida, a vida de Cristo. Eu não quero morrer porque eu quero ser o protagonista, eu quero ser o ator principal, eu quero ser aquele que vai viver a vida cristã. Eu não quero.
Mas sem a morte do ego na cruz com Cristo, não há a menor chance, a menor possibilidade de ter a vida ressurreta. É preciso, é imperioso que eu morra. É preciso que o velho Adão morra para que Cristo viva em nós. E isto é algo que foi feito em nosso favor, é algo espiritual e que foi feito em nosso favor por meio do Senhor Jesus Cristo. A obra do Evangelho de Deus, em favor do pecador, é a morte e a ressurreição. Enquanto a religião é tão somente o esforço humano para buscar a aceitação divina, o Evangelho é uma substituição. Deus tem que tirar nós do manche, do comando, porque o ego, ele é inteiramente insatisfeito com este mundo. O meu maior inimigo não são os outros, sou eu mesmo. E não há alternativa, eu não vejo alternativa. Se o ego não morrer na cruz com Cristo, não há a menor possibilidade de nós ganharmos a vida ressurreta de Cristo. Nós precisamos experimentar pela fé aquilo que a palavra de Deus nos diz. Eu estou crucificado com Cristo e não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então a obra do Evangelho é exatamente nos tirar do comando e nós sermos substituídos pela vida de Cristo. O ego vive do egoísmo como a matriz de uma vida insatisfeita e a obesidade da alma que nunca se contenta. Como minha alma é vaidosa, como ela quer a primazia, como ela busca a ser reconhecida. E eu preciso realmente de uma troca. Mas eu não quero morrer, mas não tem outra alternativa. A insatisfação é a filha primogênita do eu insubmisso, que se deleita em infamar os outros para tentar projetar a sua sombra com o fogaréu das vítimas que incendeia. A insatisfação é esta coisa que está dentro de nós em uma insubmissão, e isso eu preciso perder. Eu preciso ganhar algo que é eterno. E tem que haver um milagre. Por isso que Napoleão disse assim, eu vou fazer a troca, para se participar do Evangelho, é preciso morrer e ressuscitar. A primeira, morrer, eu não quero. Ressuscitar, a segunda, eu não posso. Mas Cristo fez isso por nós. Foi esta obra de Cristo, nos substituiu na cruz, para que nós morrêssemos com Ele. E na ressurreição Ele veio nos dar a vida dele. Sendo assim, a alternativa da salvação é a morte deste soberbo, soberano ego, juntamente com Cristo. O meu inimigo, o meu maior inimigo.
O meu inimigo figadal sou eu mesmo. Se as coisas não estão bem, é porque eu me sinto insatisfeito, é porque eu estou aí gerando toda aquela complicação de vida. Eu preciso de uma obra que só Deus pode fazer. Espera aí um pouquinho, vamos dar um tempo e eu quero voltar batendo nesse ponto que eu acho que é importante para cada um de nós. Nós não estamos aqui falando de religião e nem que você mude desse sistema, mas é algo muito sério que Deus tem para nós, que é a vida espiritual dada por Cristo Jesus. Religião, cada um tem o seu, pode viver do jeito que você acha, mas se você não tiver a vida de Cristo, você não tem verdadeiro significado espiritual. Espera um instantinho que eu volto já. Não existe possibilidade de salvação sem a morte do eu, juntamente com Cristo, como algo de realidade espiritual. Aquele escritor Thomas Brooks, do século XVII, ele fez uma oração dizendo: livra-me, ó Deus, daquele homem mau. Livra-me de mim mesmo. E o homem mau sou eu. Nós sempre temos a tendência de achar que o homem mau é fulano de tal. Nós criamos esses modelos, os políticos, eles são, mas eu também sou. E se o Senhor não me livrar de mim, eu não tenho condições de viver a vida cristã. O apóstolo Paulo, ele é muito categórico. Eu já citei uma parte do texto de Gálatas 2, 19 e 20, porque ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ninguém pode ser mais insatisfeito do que um ego cheio de si. Se tudo acontece como ele quer, ele fica insuportável de orgulho. E se não fica, se a coisa não acontece, ele fica deprimido, chamando a atenção, gerando um espírito de inconformidade. O ego nunca fica satisfeito. Ele está sempre buscando alguma coisa para tentar dar sentido à sua existência.
Ninguém não pode simultaneamente chamar a atenção para si e glorificar a Deus. Ou o ego morre com Cristo, ou ele se mata de tantas exigências egoístas. Ele se sufoca e fica ali gerando aquela coisa de inconformidade. Tem um pregador americano, um homem simples, um sapateiro, que foi D.L. Moody. Ele disse: eu tenho mais dificuldade com D.L. Moody do que com qualquer outro homem com quem eu já me encontrei. Eu tenho mais dificuldade comigo do que com qualquer outro. Eu sou uma pessoa complicada e eu preciso morrer. Era o que ele dizia. E eu encontrei a minha morte juntamente com Cristo. Há um outro pregador do passado, foi ele quem compôs um dos hinos mais lindos que eu conheço, que é o chamado A Graça Eterna, o Amazing Grace, John Newton. Ele era um capitão de navio que levavam escravos da África para a Inglaterra, e ele teve uma conversão muito profunda quando o navio afundou e ele ficou na voragem do mar por um tempo, e depois ele teve uma experiência com o Senhor. E ele disse o seguinte: eu tenho lido sobre muitos papas ímpios, mas o pior papa que eu já encontrei é o Papa Eu. O eu como papa. O meu eu é o grande ímpio e o grande usurpador, e eu preciso ser liberto de mim. De fato, jamais podemos nos vencer ou extinguir-nos, mas podemos nos conformar com o molde da cruz de Cristo, pois a morte de Cristo precisa ser incorporada em nosso modo de viver. Nós precisamos ganhar essa dimensão da morte de Cristo. Ele tem que expressar em meu modo de viver. O apóstolo São Paulo, na sua carta aos Gálatas, ele entendeu esta realidade espiritual quando ele disse, eu vou usar aqui uma versão, que é a nova versão transformadora, e ele diz o seguinte: quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa desta cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Voltando a Napoleão. Para formar, para participar, para ser membro do Evangelho, eu preciso morrer e ressuscitar. A primeira eu não quero. A segunda eu não posso. Mas em Cristo, na cruz de Cristo, por causa da cruz de Cristo, eu posso dizer: eu estou crucificado com Cristo. Eu posso crer nesta verdade, que a morte de Jesus foi a minha morte, que a sua ressurreição é a minha nova vida. Meus amados, o homem que vive por si e para si tenderá a ser mais corrompido e mais corruptor pela companhia de si mesmo, que ele não quer abandonar.
É aqui que está o meu grande problema. É quando eu me deixo dominar pelos meus interesses mesquinhos que estão usurpando uma vida de mais leveza. Mas lembre-se que o eu é tão sutil, ele é tão ardiloso, a ponto de camuflar de tal maneira que raramente alguém percebe a sua presença. Ele às vezes fica ali como um piedoso, como um santinho do pau oco, como alguém que você vai apreciar, mas o eu, ele é terrível. Se eu quiser ter uma biografia que não termine com esta frase, aqui jaz, esse eu tem que morrer com Cristo antes da minha morte física. Eu tenho que experimentar esta realidade espiritual de que eu morri juntamente com Cristo, que Cristo é minha vida. E então, algo de Deus vai acontecer. Meu maior inimigo, meus queridos, sou eu mesmo. Não é aquele que está fora, é o de dentro. Sou eu que não me contento com as coisas que acontecem. Sou eu que bato de frente contra os que pensam diferentes de mim. Sou eu que tento fazer as coisas acontecerem para que saiam do meu jeito. E isto me traz um estado de muito descontentamento. A vida oferece apenas duas alternativas: a crucificação com Cristo ou a autodestruição sem Ele. Ou você ganha esta revelação da morte, ou você viverá na autodestruição de si mesmo. São Francisco de Assis, no final da sua oração, ele termina com esta frase que eu acho lapidar: é morrendo que se renasce para a vida eterna. É morrendo em Cristo, é morrendo com Cristo, que nós ganhamos a dimensão de uma nova vida. Todos os cristãos vivem uma vida de morte para si mesmos. Este é o segredo de sua surpreendente vitalidade. A vida de Cristo. A crucificação é algo feito para nós, não é algo que fazemos em nosso favor. Só podemos iniciá-la tomando a cruz mediante uma decisão completa e honesta. Você pode dizer, como o cardeal François Fenelon, do século XVII, o cardeal de Paris, que ele diz: não há outra forma de viver esta vida cristã a não ser mediante uma contínua morte do seu eu. Eu creio que eu estou crucificado com Cristo. Isto me basta. A pergunta que eu vou fazer para você: você crê nisto? Eu espero que a sua experiência seja de confiança na palavra. E até o nosso próximo programa, olha, de coração para coração.